Olá, viciados, tiradores de livros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando. Gente, antes de começar o vídeo, eu queria deixar um aviso pra vocês, que eu acho que eu não avisei antes, mas agora de início, né, que eu tô organizando a minha vida, os vídeos no canal vão ser a cada 15, 20 dias, 15 dias, tá? Uns 2 vídeos aí por mês. Pode ser que a gente volte com os vídeos semanais, mas por enquanto que eu tô me dedicando aos estudos, estudar para concurso, então vão ser vídeos a cada 15 dias, certo? Então, para vocês não estranharem, não está tendo vídeo toda semana. Vamos então falar das minhas leituras. Eu não fiz assim muitas leituras, né? Mas eu já voltei assim a retomar um pouco mais o meu ritmo e consegui finalizar 2 livros nesses últimos tempos, aí nesses 2 meses, e estou lendo outros, então acho que foi um bom saldo. Por isso que o vídeo de hoje é para mostrar para vocês tudo o que eu li nesses últimos tempos, o que eu venho lendo e o que eu pretendo continuar lendo ou ler, né, ao longo aí desses meses, 2 meses, pode ser que eu venha aqui a cada 2 meses para mostrar o saldo. Se eu ler um pouquinho mais, aí eu venho a cada mês, não sei. Mas por enquanto vamos deixar aí a cada 2 meses o que eu tenho lido e o que eu li. Vamos começar pelo que eu li. O primeiro eu até gravei vlog aqui pro canal, não sei se vocês já viram, que foi o Noite da Espera, do Milton Ratum. Esse livro, gente, é muito bom. Foi uma ótima escolha aí para começar o ano. Nesse livro, nós vamos conhecer o Martim, que é um rapazinho, um jovenzinho, ali no início da sua adolescência, juventude, que tá passando por uma fase um pouco complicada da vida dele, porque os pais estão se separando e ele é muito apegado com a mãe. A mãe quer viver, ela quer experimentar uma vida nova depois de um casamento pesado, difícil, e aí ela fica meio que entre escolher viver e ter um novo relacionamento e o Martim, e ela escolhe o relacionamento dela. Como ela não pode ficar com o Martim e sustentá-lo e ao mesmo tempo ter essa vida mais nômade, ela decide que o Martim vai viver com o pai. E aí ele vai viver com esse pai. É um cara rígido, que ele é um engenheiro da Nova Cap, e aí ele vai morar em Brasília e o Martim vai morar com ele em Brasília, porque ele morava em São Paulo com a mãe. Então, depois desse divórcio, o pai cria uma raiva, né, muito grande por essa mãe. Ele nutre um sentimento de desprezo pelo fato de ter sido trocado. Ele tem muita raiva dela e meio que desconta um pouco dessa raiva no Martim. Ele é um cara que apoia o novo momento político que está sendo vivido no Brasil, né? A gente está falando aqui do início da ditadura militar. Ele começa a enxergar no Martim uma tendência de se rebelar contra tudo isso. Por quê? Martim, como vai morar em Brasília com esse pai, ele começa a frequentar o UNB, conhece uma galera ali que é do teatro, que, né, tá vendo tudo que tá acontecendo, vendo os bons professores sendo demitidos e entrando professores que não têm capacidade, que não têm bagagem cultural para trazer ali aulas mais substanciais, sabe? Então eles começam a achar tudo muito estranho, tipo, poxa, por que o professor tal foi demitido, foi afastado e entrou esse cara aqui todo sem conteúdo, rígido e que não traz mais aquelas aulas que nos fazem questionar. Então tudo começa a ficar muito esquisito. O livro em si no início não deixa nada muito claro, mas você começa a sentir a tensão que envolve esse movimento que está começando ali. Então a gente sente esse clima de medo o tempo todo, ao mesmo tempo que o Martim vive o primeiro amor, os conflitos que ele tem com o pai, são conflitos que não são explícitos no sentido de, o pai bateu, o pai bate nele, mas é mais a questão dele ser totalmente ignorado e desprezado por esse pai, ao ponto dele
ser largado à própria sorte em Brasília e ter que morar de favor na casa de colegas. Ao mesmo tempo que a gente tem idas e voltas ao passado, que é esse passado do Martin, nós temos o que aconteceu depois, né? Então a gente sabe que ele tá exilado e morando na França, morando em Paris. Então nós temos esses dois tempos aqui no livro. Ele é o primeiro livro de uma trilogia do Lugar Mais Sombrio, esse é o Lugar Mais Sombrio 1. E eu já quero ler os outros dois, porque eu quero saber o que vai acontecer. O pai dele é um sujeito muito misterioso e peculiar, e a gente não sabe que tipo de envolvimento ele está tendo com esse regime que está surgindo, né? Tem algumas coisas que ficam sem resposta que eu queria... E eu preciso saber, né? Eu preciso saber o que vai acontecer. Maravilhoso, gente. Gostei muito. Amei a escrita do Milton Ratum. Fala, minha Nossa Senhora! Caiu meu marcador. Amei a escrita do Milton Ratum. Eu nunca tinha lido nada dele. E foi muito surpreendente mesmo. Gostei. Se passa aqui, né? Claro, eu cheguei de Brasília, então esse livro me chamou a atenção por conta de se passar ali a Brasília que estava surgindo, começando. Então tudo isso me prendeu muito na história, me fez sentir bem familiarizada, né, com as ambientações, né, e tudo mais. Gostei muito e recomendo demais. E já, como eu disse lá no vlog, eu suspeito assim que ele pode entrar como um dos favoritos do ano, tá? Porque nota 10. Outro livro que eu li aí durante o período que eu estive, vai pra praia e vamos levar um livro. Tem que ser um livro leve, tem que ser um livro com carinha de praia. Aí eu vi esse aqui do Murakami com essa concha. Aí eu falei, poxa, esse livro tem uma cara assim, ó, sul da fronteira, oeste do sol. Então ele era um livro que eu pegava pra ler quando eu tava na praia, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Que história. Também, já comecei bem. Pode vir a entrar como um dos favoritos do ano. Aqui, nesse livro, nós temos o Hajime, é com H, então eu não sei como pronuncia em japonês, né? E é um filho único. A história dele na infância se passa no Japão pós-guerra, onde ser um filho único era considerado ser mimado. Era quase que estabelecido que se você é filho único, você é uma criança mimada. Então ele conhece uma outra menina na escola, que também era filha única, e ele se apega muito a essa menina. A menina que tinha um problema na perna, mancava, e os dois criaram um laço muito profundo. Como sempre, né, a gente, quando tá na escola, cria aquelas amizades de infância, e que em determinado momento, cada um foi para uma escola, cada um foi viver sua vida, e ocorreu esse afastamento aí natural. Só que ele passou a vida inteira se perguntando se aquela menina não era o amor da vida dele. Então ele compara todos os relacionamentos que ele teve. Ele sempre compara do tipo, não é a Shimamoto, o nome da menininha era Shimamoto. Poxa, a Shimamoto e eu tínhamos um vínculo especial, diferente. Sei o livro inteiro me questionando assim, será que era o amor mesmo da vida dele? Ou não é uma idealização de um relacionamento? Isso que muitas pessoas passam por esse processo de idealização, porque imaginam que o fato aquele amor da infância, adolescência ter sido algo tão profundo, ia-se aquela ideia de que minha vida teria sido totalmente diferente, né? A gente vê muito enredo de filmes e livros nesse sentido, de que a vida seria outra se tivesse casado com aquela pessoa. Seria melhor? Seria pior? E aí ele passa a vida inteira dele idealizando e tentando encontrar a Shimamoto em outras mulheres. E ele nunca consegue ter um relacionamento, assim, verdadeiro. Ele chega a ter uma namorada que ele trai. E aí, quando ele fala sobre a traição que ele cometeu, assim, foi um dos trechos mais incríveis que eu já li em um livro. E eu vou ler pra vocês. Claro que, além de ferir Izumi, também machuquei a mim mesmo. Feri a mim mesmo profundamente, muito mais profundamente do que percebi naquele momento. Esse acontecimento deve ter me ensinado muita coisa. Olhando para trás, muitos anos mais tarde, o que eu tirei dessa experiência foi uma única verdade fundamental.
Ao fim e ao cabo, eu era um ser humano capaz de fazer o mal. Nunca foi minha intenção fazer mal a ninguém. Mas, quaisquer que fossem meus motivos e minhas intenções, conforme a necessidade, eu podia ser egoísta e cruel. Eu era uma pessoa capaz de tecer várias justificativas e ferir de forma irreparável alguém de quem eu gostava. Quando entrei na faculdade, quis mais uma vez começar uma vida nova, com um novo eu, numa nova cidade. Pensei que, me tornando uma nova pessoa, eu poderia corrigir meus defeitos. No começo, pareceu que ia dar certo, mas no fim das contas, onde quer que eu fosse, eu só podia ser eu mesmo. Segui repetindo os mesmos erros, magoando pessoas do mesmo jeito e prejudicando a mim mesmo. Depois de 20 anos, de repente me ocorreu: talvez eu nunca mais seja uma pessoa decente. Havia cometido vários erros, mas era possível que, na verdade, eles sequer fossem erros. Mais do que erros, podiam ser apenas a expressão de uma tendência natural e inata que havia em mim. E esse pensamento me deixou muito deprimido. Gente, sinceramente, o Murakami consegue escrever de forma crua sobre a realidade humana de um... Minha barriga roncou. Gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Eu saí sem almoçar. Gente, o Murakami consegue escrever de forma crua sobre a realidade humana de uma forma, ao mesmo tempo, densa e leve. Eu não sei explicar. Só sei que esse cara arrasa e também se tornou um dos meus favoritos. A gente não tem como. Super recomendo esse livro, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Outro livro que eu também tô lendo bem devagar, porque ele é um pouco mais denso. Parei na página 56, do Gustavo Flaubert, A Educação Sentimental, que eu comecei a ler por conta da indicação. O Martim, quando ele vai encontrar a mãe dele, ele lê esse livro inteiro na viagem. Então eu achei assim, talvez tenha alguma relação com a história. Aí eu decidi pegar para ler. Tô gostando bastante, né? Aqui a gente tem a história de um rapaz, de um jovem que se apaixona por uma mulher casada. A gente vai, né, conhecer aí esse caso amoroso e o que vai acontecer entre esses dois e tal. Por enquanto ele está completamente apaixonado, encantado, e ela ainda não reparou na existência dele. Então eu tô bem nesse comecinho ainda. Vamos então aos 3 livros que eu separei para ler, além, né, do que eu tô lendo, Educação Sentimental. Eu separei para ler esse livro aqui, O Gente Pobre, do Dostoiévski, que eu coloquei como meta de leitura para os clássicos, né, que eu quero ler esse ano, que é um livro mais curtinho. Já li Memórias do Subsolo. Então vamos ler Gente Pobre para depois embarcar em Crime e Castigo. Não sei do que se trata, também não pretendo, gosto de ler livros assim que me surpreendam. Outro livro que eu separei é um livro um pouquinho mais leve, assim, para sair dessa coisa mais densa de clássicos e tal, que é O Voo da Libélula, do Michel Bussy. Do Michel Bussy, eu li aquele livro... Eu li ano passado, gente. Qualquer coisa deixa a capa aqui pra vocês. Mas é um livro que me enganou completamente. Eu li o livro inteiro. E quando chegou no final, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi até a indicação do Paulo Hatz. Aí esse livro meio que entrou numa hype, né? Porque ele era antigo. Eu encontrava ele em sebos, né? Nunca dei atenção. E aí, quando eu cheguei lá no Sebinho, lá em Brasília, ele tava lá baratinho. Aí eu comprei, li, gostei muito. E ficou por lá já, porque eu já vendi, já troquei. E agora eu quero ler esse daqui, né? Pra conhecer um pouco mais da escrita. O tema desse livro aqui também é um suspense ali, um mistério, onde ocorre um acidente de avião. Aí existem 2 bebês. Um sobrevive, outro não. A família não sabe qual é o bebê de quem que é. Era 1980, não existiam os testes de DNA. Então eu fiquei curiosa para saber como que esse dilema vai ser resolvido. Outro livro que eu separei para ler é a Bíblia. Esse ano me deu uma vontade de ler a Bíblia, mas eu quero ler nessa edição
do livro da vida. É um box que eu tenho com 3 livros. Deixa eu pegar aqui os outros 2. Esse box aqui há muito tempo. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Os outros não estão aqui há tanto tempo, ó, que ele já tá descolando. Eu vou deixar até aqui pra poder dar uma coladinha nele. O primeiro volume, ele vai de Gênesis a Esther. Assim, é bem tranquilo pra ler. Então, eu separei ele pra fazer aí a minha leitura da Bíblia, que eu tenho vontade já há um bom tempo. Eu acho que desse jeito aqui vai ser mais tranquilo. Esses são os livros que eu li, estou lendo e pretendo ler aí nos próximos meses. Em breve trarei atualizações para que vocês acompanhem como que tá aí o meu ritmo de leitura, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.